Eu sei o que a geração Z fez no verão passado. O Morte, Morte, Morte. E eu gostei do título, porque é o Bares, 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 que seria, convenhamos, esquisito se chamar Corpus, Corpus, Corpus em português. É o novo filme da A24, da A24, que, entre outras coisas, se especializou nos últimos anos em fazer filmes de terror que entram naquelas categorias errôneas, na minha opinião, de pós-horror e às vezes também de elevated horror ou terror elevado. E eu gosto de usar esses dois termos na introdução dessa crítica, porque se tem algo que Morte, Morte, Morte não é um horror elevado, é um pós-horror do jeito que as pessoas usam esses termos, porque ele é um filme que não se propõe a ter nenhuma mensagem muito grande, mas ele é um filme de gênero que quer divertir, um filme de terror e também de whodunit, né, e de O Assassino Entre Nós, ou seja, um grupo de personagens nos quais tem um assassino e eles precisam descobrir quem é e ao mesmo tempo lutar pela sobrevivência. E é um filme que faz isso muito bem, principalmente por retratar a geração Z de uma maneira divertida e também coerente. Bea Maria Bakalova e Sophie Amanda Stenberg estão começando um relacionamento. Em um final de semana, elas vão a uma festa na casa de David, Pete Davidson, o melhor amigo de Sophie, e lá Bea conhece a turma da namorada. Depois de muita bebida, drogas e DRs, a violência se junta à festa também. Eu gosto muito da mise-en-scène do filme, que é dirigido pela Halina Rehm, principalmente porque na primeira meia hora do filme a gente conhece as dinâmicas, as tensões, as rixas, os conflitinhos entre todos os personagens. A gente começa a perceber de uma maneira que não é muito expositiva um pouco da história daquelas amizades. Tem dois amigos novos, né, na verdade parceiros de duas personagens que estão ali naquele grupo pela primeira vez. Uma delas é a Bea, como eu falei, e o outro é o Greg, vivido pelo Lee Pace, que é um cara muito mais velho do que aquela galera e que talvez tenha lutado no Iraque ou no Afeganistão e que tem essa coisa meio esquisita de ser um cara que tá lidando e tá se relacionando com pessoas que são a metade da idade dele, e também ele é um cara que exala uma masculinidade meio de machão à moda antiga, que desperta tanto interesse quanto também a desconfiança de alguns dos membros dessa galera. É muito legal como nessa parte do começo do filme que a gente tá conhecendo as dinâmicas entre os personagens, a gente já percebe como é natural, como é orgânico, como é convincente a maneira que aqueles personagens usam o vocabulário da geração Z, e também tem algumas das prioridades, tem algumas das narrativas, dos discursos das novas gerações, e em alguns momentos isso gera conflito, mas também gera momentos de humor, momentos de alívio cômico da tensão do filme, porque, por exemplo, o filme brinca muito com o exagero que a galera da geração Z tem de usar palavras como gaslighting, como relacionamento tóxico, ou então coisas mais triviais como a mania de alguns personagens de usar a palavra literalmente de uma maneira que nem sempre significa literalmente. Não é pra menos, os atores e principalmente atrizes aqui, né, escolhidas, selecionadas pro elenco, são atores e atrizes da novíssima geração de Hollywood, atores e atrizes muito promissores que despontaram em filmes recentes e tiveram um destaque muito grande, mesmo que ainda no cinema independente americano. A Maria Bakalova é óbvio que ficou conhecida por todo mundo no segundo filme do Borat, por exemplo, e ela consegue aqui criar uma personagem completamente diferente da personagem naquele filme, o que mostra que ela consegue fazer comédia, drama de uma maneira igualmente eficiente. Já a Amanda Stenberg ficou conhecida alguns anos atrás por aquele filme The Hate You Give, que é um filme mais político, que é um filme mais engajado, mas também voltado para as questões da geração Z. Tem a Rachel Sennott, que é aquela garota que fez o Shiva Baby e que mata pau naquele filme e que tá muito divertida e muito bem aqui também. E o Pete Davidson, que é aquele cara que fez aquele personagem completamente despirocado, completamente maluco em The King of Staten Island. E então, o fato desse filme trazer essa combinação de atores da nova geração e que estão despontando no cinema independente americano faz com que, obviamente, a interação entre esses personagens seja bastante convincente, e a gente precisa acreditar nas dinâmicas deles, porque quando o filme começar a usar sim os clichês dos filmes de terror, clichês de filmes de terror slasher e muitas vezes também daqueles filmes de terror mais adolescentes e de whodunit, como eu falei anteriormente, de O Assassino Entre Nós, como Pânico, como eu fiz a brincadeira no começo do vídeo,
Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, a gente acredita no filme por causa disso, porque a gente entende e conhece aqueles personagens, pelo menos é isso que eu senti, e também porque, como eu falei anteriormente, a mise-en-scène mais naturalista favorece esse nosso envolvimento com aquela história. O filme também consegue, mesmo sendo um filme simples, um filme barato, que é um filme que se passa apenas dentro de uma casa, criar uma estética particular, porque a partir de certo momento as luzes da mansão são desligadas, o filme inteiro se passa com aqueles personagens na tempestade, praticamente trancafiados ali dentro daquela casa, no escuro, mas a personagem da Rachel Sennott, que é a Alice, tem ali, né, uns colares de neon, umas pulseiras, uns brincos de neon, que por mais inverossímil que seja, por exemplo, elas estão brincando aquela brincadeira bares no começo do filme, que depois vai se replicar no que vai acontecer depois, e nessa brincadeira elas precisam se esconder umas das outras, e é óbvio que ela com esses colares de neon não vai ser nem um pouco beneficiada nesse jogo, mas mesmo assim, essas bijuterias de festa, não sei se é assim que chama, mas enfim, que ela tá usando, ajudam a criar uma estética particular do filme, que é basicamente uma casa no escuro, chovendo lá fora e alguns celulares ligados, né, com a lanterna, e essa menina com esses colares, brincos, pulseiras de neon correndo de um lado pro outro. Gosto do final do filme, apesar já estar prevendo que muita gente não vai gostar. Eu acho que é uma surpresa legal, que favorece um discurso que o filme tem, apesar, de novo, eu vou repetir isso aqui, de o filme não ser um filme que tá priorizando fazer um discurso, dar uma mensagem que vá fazer você pensar. Não, ele é um filme que se propõe a ser um filme de gênero, um exercício de gênero, que é muito bem feito, mas o final dá uma piscadinha pra um conflito que teve ali no começo do estabelecimento dos personagens, que eu acho que funciona. Se você assistir ao filme Morte, 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 vem aqui dizer o que você acha, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram e clica no sininho para sempre receber notificação de vídeos novos por aqui. Um abraço, tchau!